Babá, no culto a Ifá, né, a gente sabe que há custos que muitas vezes são altos, né? Eu já vou soltar essa pergunta e já vou emendar uma que está no chat aqui, que fala um pouco sobre essa questão dos custos. O que o senhor diria em defesa do culto a Ifá, do culto Yorubá em relação a esses custos? Porque muitas vezes esses custos são altos, né? E a gente pensa, pô, como que uma pessoa de baixo poder aquisitivo vai fazer para cultuar Ifá, né? E aí já emendo até com a pergunta da Elise Santos, né? Que ela fala, né? Ela tá falando que, babá, toda consulta gera um ebó. Se a pessoa não puder fazer naquele momento, qual a orientação possível? Então, se o senhor puder mesclar isso que eu falei com a pergunta da Elise aí. Eu vou falar disso de uma forma assim. Para nós que conhecemos o culto de orixá e que sabemos as despesas que nós temos, é uma religião cara. Mas eu preciso pensar qual religião é barata para o religioso? Nenhuma. Um bandista que é um bandista de fato, a umbanda para ele também vai ser cara, né? Talvez ela vai gastar menos do que o candomblé, mas ela vai ser cara. O candomblé para o candomblecista, né, e não para aquele simpatizante, ele vai ser caro, né? A religião tradicional urubá para o devoto dela, para o religioso que está passando por consagrações, que faz consulta, faz ebó, quer ter um cuidado espiritual, ela vai ser cara. Assim como a igreja evangélica para o evangélico vai ser cara, porque eu costumo dizer o seguinte: a igreja evangélica ela tem um negócio chamado dízimo. Se a pessoa seguir a risca, né? Se a Difícil. pessoa seguir a risca, dízimo é 10% do que ela 10%. ganha. Uma Imagine. pessoa que ganha R$ 1.000 paga 100. Ah, mas R$ 100 não é nada. Para quem ganha só 1.000 é muita grana. No final do ano ela deu mais que um mês de salário, né? Porque ela teria dado Exatamente. R$ 1.200. Né? Para uma pessoa que ganha 10.000, ela vai dar R$ 1.000, né? Além do dízimo, tem a oferta, que cada culto você vai lá e deixa um dinheirinho. Você somando isso, no final do mês, para o evangélico que é religioso, esse dinheiro que ele dispõe para aquela instituição vai fazer a religião dele uma religião cara. Mas a lógica do sacrifício é essa. E toda religião, não só a de orixá, trabalha o sacrifício. E aí, respondendo agora a Elise, toda consulta, sim, traz um ebó. Não existe consulta ao Erin de Logum, jogo de 16 búzios, nem ao Iquim ou ao Peleifá, que não traga a necessidade da realização de um ebó. É extremamente importante as pessoas compreenderem isso. Inclusive, a lógica da consulta na terra iorubá é saber o ebó. O africano, diferente de nós brasileiros que gosta de ouvir, não, porque Ifá diz isso, Ifá diz aquilo, porque você, porque a sua mãe, porque o seu avô, porque a pinta que você tem atrás da coxa, o iorubá não, ele é muito objetivo. Ele consulta o oráculo para ver o Odu e o ebó. E ter algumas orientações básicas, né? Então, toda consulta na religião tradicional iorubá traz ebó, até consultar o bi. Se você sabe consultar o bi de verdade, tem vez que você vai consultar o bi e o bi vai mandar você fazer IPC, o bi vai mandar você alimentar algum orixá. Então, não existe pergunta sem sacrifício na terra iorubá, na religião tradicional iorubá. Se a pessoa não tem condições de fazer naquele momento, eu vou ensinar uma coisa agora para todo mundo. Não tem condições de fazer ebó, não faz a consulta. Porque tem muita gente que acredita que consultando vai resolver o problema. Não vai, você vai piorar, bicho. É igual você mexer numa casa de vespa e não ter uma piscina para você mergulhar. Então não mexe. Você está passando por dificuldade, chega num babalaô, num babau do orixá, num maior do orixá, pega e seja franco. Babá, olha, eu vim aqui porque eu estou passando por uma dificuldade. O senhor tem algum pó, algum sabão, alguma magia que o senhor possa me vender a baixo custo para me ajudar rapidamente a conseguir algum recurso para que eu possa fazer uma consulta e aí, quem sabe, um ebó para começar a cuidar de mim espiritualmente?
é muito melhor do que você marcar uma consulta sem dinheiro para fazer ebó. Porque o babalaô não vai poder fazer o seu ebó e não é porque ele é mercenário, porque ele quer o seu dinheiro, porque não, é porque inclusive a gente tem que cobrar, porque se a gente não cobrar por aquilo que a gente está fazendo, a gente está comprando o seu problema. Então a caridade na religião tradicional urubá, ela não existe, não porque nós somos pessoas cruéis que gostamos de enriquecer a custa do sofrimento alheio. É porque existe uma crença de troca energética. Se eu parar para buscar aconselhamento do Ifá para resolver o seu problema e não receber nada por isso, o seu problema passa a ser meu. Se eu fizer um ebó de misericórdia para você, o seu problema passa a ser meu. Né? Então é por isso que não existe a caridade dentro da religião tradicional urubá. Como qualquer pessoa inteligente e sensata vai ver que não existe caridade em religião nenhuma. Não existe. Só até complementando o que o senhor está falando, o senhor me corrige se eu falar alguma besteira, que essa questão do custo, da cobrança, não é um costume criado no Brasil. Qualquer pessoa que for para a Nigéria, para as terras iorubás, lá é a mesma coisa, lá é do mesmo jeito, lá vai haver cobrança dos sacerdotes ou sacerdotisas né, do culto iorubá, de Fá, dos orixás, né, babá. Então é a mesma coisa lá, porque às vezes a pessoa acha... porque o brasileiro que é mercenário. Não, isso existe lá. Inclusive, a questão do sacerdócio é visto como profissão lá. É um ofício. Muitas vezes, visto como ofício. Muitas vezes, quando a pessoa se inicia no culto ao Ifá, no culto aos orixás, muitas vezes no próprio Odu da pessoa consta lá que uma das possibilidades, uma das, como que eu posso dizer, uma das orientações que a pessoa tem, né, das sugestões de ofício que a pessoa pode seguir é o sacerdócio, desde que, lógico, ela estude para isso, ela se prepare para isso, né? Como o Babá já falou aí durante a live, isso vai levar muitos anos para a pessoa ter plena capacidade de exercer esse sacerdócio, só que isso lá é visto como ofício. Até porque, para a pessoa se tornar um sacerdote de fato e com capacidade, ela tem que dedicar praticamente, se dedicar em tempo integral a isso, né, Babá? Não é tipo, eu trabalho, sei lá, eu sou, sei lá, eu trabalho num açougue, por exemplo, né, trabalho numa loja e ao mesmo tempo eu vou estudar orixá. Não dá tempo, simplesmente não dá tempo, né? A pessoa tem que se dedicar a isso, então é visto como ofício. Né? Eu tô falando porque, mas é brasileiro que é assim. Não é brasileiro que é assim, lá é assim, né, Babá? E é assim porque eu tenho um artigo, eu não lembro, eu acho que ele tá publicado, eu acho que eu tenho ele salvo, e depois eu até posto e te envio pelo WhatsApp. Por favor. E não ficou muito longo, eu acho que dá até para postar no YouTube, porque o YouTube agora dá para postar também. E ele é um artigo que eu escrevi há uns 10 anos atrás, falando sobre o dinheiro como sacrifício. O dinheiro ele entra no ebó como uma forma representativa de troca de energia. Porque o sacerdote, a sacerdotisa que está ali trabalhando num ritual para poder te ajudar espiritualmente, ele está sacrificando o tempo dele, e o conhecimento dele. Se você não pagar ele, aquelas energias vão entender que aquele sacrifício é dele. Então, o benefício do ebó vai vir para ele. E aí as coisas não vão funcionar para quem não está pagando. Tanto que na Nigéria existe um provérbio que eu gosto muito, que eles falam, Kossiowo Kossietutu. Que aqui no Brasil, o pessoal do Candomblé na Bahia fala, Kossiowo Kossioro. Não tem dinheiro, não tem ritual. Porque, inclusive, o material que se usa para fazer o sacrifício, a pessoa tem que pagar. Porque eu vou dar um exemplo aqui para ser didático. Suponhamos que o Babá Ifani jogou para mim ontem e eu precise fazer a oferenda de um boi para Exu. Um boi você vai gastar aí uns 3 mil reais. Aí eu ligo para o Ifá Xanu, falo, Ifá Xanu, faz um favor, pô. Fiz uma live lá para você no YouTube, me descola aí 3 contos que eu preciso dar um boi para Exu. Se ele me der o boi, Exu vai saber que não foi meu, foi dele. Então a bênção... Eu que vou ter o benefício. Vai para ele. Entendeu? Então, por exemplo, aqui no Brasil tem aquele costume das pessoas ganharem iniciação, material de iniciação. Gente, tá errado. Tá errado. Por quê? Qual é o sacrifício que você teve para poder se iniciar? Pedir as coisas para alguém?
Então, o que eu posso ensinar para vocês, o valor do dinheiro, ele não é só humano, material. Se o dinheiro existe aqui na Terra, é porque, de alguma forma, no plano espiritual, nós também pagamos e recebemos por aquilo que nós fazemos. E tem que ser assim, né? Então, e não é uma questão de nós, brasileiros. Lá na terra iorubá, os iorubás sempre cobraram pela realização dos seus rituais, inclusive entre eles. Agora é fato, eu não vou ser hipócrita. Um iorubá, quando ele vai fazer algo para um iorubá, ele cobra um valor, né, muito abaixo daquilo que eles cobram da gente que somos estrangeiros. Mas isso nem está errado, porque a gente precisa entender o seguinte: a gente está indo pegar a cultura deles. Eu mesmo vivo da cultura iorubá e eu me orgulho disso. A única forma que eu tenho de fazer com que isso me seja digno é, primeiro, não destruir essa cultura. Segundo, reconhecer que eu preciso, por viver dessa cultura, ajudar os iorubás. Por isso, eu tenho uma obrigação de... Eu e o meu babá, nós temos um projeto na Nigéria, onde nós formamos babalaôs gratuitamente. O meu mestre, ele inicia crianças no Ifá, a gente adota essas crianças lá na Nigéria, e essas crianças ficam morando com ele, aprendem Ifá com ele, e quando são formadas, fundam um templo para fazer a nossa Idiorumi lá. Então, nesses 5 anos que eu estou com o meu mestre, a gente já conseguiu formar 2 sacerdotes de Ifá, né? E quem custeia isso é o nosso templo aqui no Brasil. E isso é uma coisa que eu me orgulho, por quê? Porque eu vivo dessa cultura. O mínimo que eu posso fazer é fazer com que essa cultura não morra, né? E eu não posso achar ruim, por exemplo, eu saber que um ritual que o meu babá na Nigéria cobra R$20 de um nigeriano para fazer, de mim ele vai cobrar 1.000, tá certo. Eu estou usando a cultura deles para sobreviver. Errado é a gente querer ter uma visão romântica de que não, eles deveriam cobrar de nós brasileiros o que eles cobram dos nigerianos. Nós brasileiros, se a gente for cobrar aqui no Brasil o que um nigeriano cobra na Nigéria, a gente não vai sobreviver. A gente não vai sobreviver. A realidade é outra, né? A realidade é outra. A vida no nosso país é uma vida extremamente cara, né? Não que na Nigéria não seja, mas lá eles conseguem viver muito bem com valores que aqui no Brasil a gente não conseguiria. Então, o brasileiro precisa ter esse bom senso de saber que o dinheiro como sacrifício e oferenda, ele é em benefício da troca energética e também do sacrifício. A cultura iorubá é baseada no sacrifício. Se você tem um problema e você quer resolver ele, você precisa sacrificar, né? Todo verso de Ifá tem um trecho dele que fala Ebonyo Nikowashi, o Begbo, o Urubó, que significa ele foi aconselhado a fazer sacrifício. Ele fez. Então, quem está com problema, para resolver o problema, precisa fazer o sacrifício. E o sacrifício, o que, que é? As pessoas precisam entender que Ifá fala, quem tem bom ouvido escuta, quem tem sabedoria compreende. Não basta ouvir Ifá, tem que compreender. O Ifá, quando ele fala, a pessoa foi aconselhada a fazer sacrifício e ela fez, é o Ifá lembrando para a gente o seguinte: se você está com um problema, você só vai conseguir resolver ele se você se esforçar para isso. Então, a lógica do ebó e do sacrifício é uma forma de nos lembrar que acorda, se mexe, você precisa fazer algo para resolver esse problema. Não só algo espiritual, algo comportamental, atitudes, escolhas. A lógica do Ifá, todo poema de Ifá, ele é uma lembrança do que eu preciso fazer, de como eu tenho que me comportar, né? Então, quando o Ifá vem em qualquer Udu e fala Ebonyo Nikowashi, o Begbo, o Urubó, foi aconselhado a fazer sacrifício e ele fez, ora, então eu preciso na minha vida entender que eu devo me esforçar para resolver os meus problemas. O problema no Brasil é que as pessoas elas gostam de criar problemas.
mas elas não gostam de se esforçar para resolver o problema, elas gostam de transferir para o outro, para o pai de santo, para a esposa, para o filho, para o irmão, para a mãe, para qualquer um, menos para elas. E se a gente parar para pensar que a cada 10 problemas que nós temos, 11 nós é que causamos, por que o Ifá e o Orixá vai me ajudar gratuitamente? Não tem sentido, né? Só que as pessoas não aceitam isso, né? Que elas são as causadoras dos seus próprios problemas. Até fazendo um comentário aqui à parte da questão do dinheiro como sacrifício, né? Vou me colocar como exemplo aqui. Quando o Opelé orientou que eu fosse iniciado, eu, no começo, você toma um sustinho, né, vamos dizer assim, eu falei, pô, você é iniciado, né, mas e agora, né, quanto custa? Custa tanto. Eu falei, poxa, mas hoje eu não tenho um centavo, né. Só que, pô, eu falei, não, vou atrás, vou me preparar. No dia que eu decidi fazer isso, eu tinha R$ 0, e consegui, em menos de um ano eu tava lá me iniciando. Zero arrependimento, faria tudo de novo, e o que for necessário eu fazer, eu até falo que na verdade foi um investimento, né, não foi um gasto, né, foi um investimento, e as pessoas precisam entender essa questão, né, que a gente fala, a gente não, né, as pessoas falam do sacrifício, só pensando muitas vezes no sacrifício animal, né, o dinheiro também é um sacrifício, muitas coisas são um sacrifício, Tudo. o tempo do senhor aqui está sendo um sacrifício, mas não, eu tô fazendo isso com prazer, não, é um sacrifício também, né? Eu tô doando o meu tempo para passar informações para as pessoas, isso também é uma forma de sacrifício que está sendo bem vista, né, pela espiritualidade. E as pessoas precisam entender isso. Precisam entender a lógica do sacrifício, porque ficou muito em cima dessa questão oferenda animal. Por um exemplo, eu no meu templo, eu não providencio material. Primeiro porque eu não tenho tempo, e segundo porque eu ensino os meus consulentes. Todo verso de Fá, eu aprendi que a pessoa vai na feira comprar o material do sacrifício dela. Não tem um verso de Fá que tem lá o trecho que diz: a pessoa pagou o babalaô para o babalaô ir na feira comprar as coisas dela e a única coisa que a pessoa fez foi ficar de joelho rezando. Não. Então, quando você vai fazer uma consulta e você vai fazer um ebó, você ir na loja, você ir no mercado, você ir comprar as coisas do seu ebó, você escolher aquilo que você quer oferecer, já é um sacrifício. Já faz parte do ebó. Inclusive, eu oriento meus consulentes, já começa a pedir aí. A hora que foi na feira, tá lá fazendo compra, já vai pedindo. Foi no mercado, já vai pedindo. Por quê? Porque é o seu sacrifício, né? Você tirar tem ebó que pede para queimar roupa. O que você está queimando? Não é só roupa. Você está queimando o dinheiro que você gastou para comprar aquela roupa, o tempo que você levou para comprar aquela roupa. Então, tudo na lógica do Ifá é sacrifício, porque a lógica é lembrar o ser humano o seguinte: você quer se livrar de um sofrimento, você precisa pagar por isso. E é justo que seja assim. É isso que as pessoas precisam entender, né? A própria questão do Itefá, uma iniciação no Ifá, ela pode ser 3, 7 ou 17 dias. Só o primeiro dia de um Itefá pode demorar de 14 a 15 horas de ritual. Só o primeiro dia, né? O segundo dia é um pouquinho mais tranquilo. O terceiro dia, você está quase abraçando o Lodumare, porque você não vê a hora de olhar para a pessoa e falar, olha, tchau, para quem faz em 3 dias, que é a maioria, né? Então, eu costumo pensar assim, gente, nada mais do que justo. Eu achava, quando eu fiz Ifá, em 97, a minha mãe pagou pro intermediário, que na época recebia pelo meu Oluô, $1.300, isso em 97. Hoje, eu sabendo um trabalho que é um Itefá do princípio ao fim, se meu Oluô tivesse vivo, eu ia dar $1.300 para ele uma vez por ano. Dando risada, né? Feliz da vida. Tá barato. Aí ia falar, meu amigo, entendeu? Então, e tá muito. Tem um do Ifá chama Ogundamid, que ele diz o seguinte: nós temos que olhar a cabeça do outro para que a nossa cabeça seja vista, né? Então, você contratou um eletricista para ir na sua casa, o cara cobrou R$50, R$100, R$1.000 o trabalho dele, paga. Não fica chorando pitanga.
Porque dessa forma, o dia que você for contratado para fazer alguma coisa, vão te pagar com prazer pelo seu trabalho. Agora, se a gente viver diminuindo o valor do outro, o conhecimento do outro, o tempo do outro, ninguém nunca vai reconhecer o nosso, e aí, consequentemente, a nossa vida também não vai prosperar. Então, a lógica da troca do dinheiro está relacionada à questão da própria prosperidade, né? E a pessoa não pode sofrer por isso.